Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no canal Saber a Lei. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse conteúdo vai ficar disponibilizado aqui no nosso canal. Nós vamos tratar hoje sobre direito do trabalho, especificamente sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença do Dr. Wellington, que é especialista em processo e direito do trabalho, está aqui acompanhando o canal Saber a Lei e compartilhando seus conhecimentos. Doutor, muito boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Maravilha, então nós vamos começar tratando aqui, eu quero abordar o Dr. Wellington para que ele explique para nós o que vem a ser rescisão indireta do contrato de trabalho, quando que é cabível essa medida, de que forma que se processa esse pedido de rescisão indireta e qual a sua finalidade. Só lembrando que nós temos vários conteúdos específicos sobre rescisão indireta do contrato de trabalho no site saberalei.com.br, onde eu convido que você faça o acesso. Nós temos outros vídeos com o Dr. Wellington abordando cada uma das hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho aqui no canal do YouTube, onde eu convido você a se inscrever também, e no Instagram, @saberalei. Doutor, explica para nós o que vem a ser rescisão indireta do contrato de trabalho. Valdemar, de uma maneira bem simples, rescisão indireta do contrato do trabalho é a justa causa aplicada do empregado ao empregador. Doutor, mas como assim uma justa causa que o empregado aplica ao empregador? O empregador descumpriu alguma obrigação do contrato de trabalho, o empregador atuou com um rigor excessivo em cima do trabalhador ou em cima do grupo de trabalhadores. Ele pode ingressar com uma ação? Sim, procura a Justiça do Trabalho, ingressa com uma ação, através dessa ação o empregado receberá todos os seus direitos trabalhistas, fundo de garantia, multa de 40%, seguro-desemprego e demais direitos. É esta, de uma maneira bem simples, Valdemar, rescisão indireta do contrato de trabalho. Doutor, excelente explicação sobre o conceito do que vem a ser a rescisão indireta do contrato de trabalho. E eu já vou aqui até dar uma pequena participação nesse conteúdo, doutor, que é relacionado ao artigo 483, onde nós estamos aqui tratando de cada uma das hipóteses, mas a linha A do artigo 483 da CLT, ele traz ali várias hipóteses, né? E algumas até de difícil compreensão. Por quê, doutor? A CLT é de 1940. Então nós temos ali a previsão da CLT, nós vamos colocar aqui o texto na tela, quando o empregador determina que o empregado, que o trabalhador, execute uma tarefa que seja contrária aos bons costumes. E doutor, nós estávamos conversando até antes de bater esse papo, o quão difícil é definir em 2021 dentro de um dispositivo que ele foi redigido em 1940, o que vem a ser bons costumes. Porque hoje nós temos uma forma de pensar, de agir, de interpretar as coisas que é muito diferente do que era em 1940, quando foi ali elaborada a CLT. Então eu vou puxar um exemplo aqui, doutor, que é muito subjetivo, mas é um exemplo que eu acompanhei de perto, então eu vou compartilhar com o pessoal que está acompanhando aqui esse vídeo conosco. Por exemplo, uma situação de cunho religioso, né? Existem dentro da filosofia evangélica várias segmentações, existem várias igrejas com doutrinas internas, né, e hábitos e costumes próprios. Então cada igreja ali tem um regimento interno, uma doutrina interna que permite ou não determinado comportamento que está ligado ao costume, ao hábito ali daquela comunidade. Então a situação que se encaixa nessa questão do 483A de bons costumes, digamos assim, que me veio à mente aqui, é quando o empregador ele contrata uma empregada, uma mulher, para executar uma atividade na empresa e ele já tem um prévio conhecimento que aquela pessoa segue determinada religião, é evangélica aqui no exemplo que eu estou dando, mas pode ser qualquer outra, e nessa religião ele já sabe
que ela segue a doutrina da igreja, onde, por exemplo, doutor, não são todas as igrejas, isso depende de cada uma dessas doutrinas, né, estabelecida pela comunidade, pela igreja A, B ou C, mas nessa determinada igreja, digamos que seja proibido a mulher usar calça, né? A igreja determine que toda mulher ali que vai participar, que se converte, né, aquela doutrina, tem que obrigatoriamente utilizar saia, não só no âmbito da igreja ou na sua residência, mas perante a sociedade como um todo, para identificar que aquela mulher ela é convertida a determinada igreja, a determinada doutrina e deve seguir aquele regramento. Digamos que o empregador, sabendo disso, ele realiza um evento e nesse evento ele quer fazer ali uma divulgação de algum produto e tem um uniforme, e esse uniforme ele por algum descuido eventualmente não pediu para confeccionar uma saia e forneceu uma calça para essa empregada, para essa trabalhadora participar desse evento. Isso por si só é uma afronta aos bons costumes dessa trabalhadora que declaradamente é evangélica, de uma certa segmentação, aonde proíbe a utilização da calça, né? Então, o que me veio à mente hoje em 2021, só lembrando que a CLT é de 1940, talvez esse dispositivo nem tivesse mais na CLT se ela fosse construída hoje, redigida hoje, mas o que me veio à mente foi esse exemplo, doutor, de uma pessoa que segue determinado segmento da religião, né, do evangélico, e nós sabemos que algumas doutrinas proíbem ver televisão, proíbem usar determinadas roupas, e dentre essas restrições existe ali a proibição da mulher utilizar calça. Então eu visualizo nesse exemplo uma eventual afronta aos bons costumes, né? E aí, puxando o gancho, doutor, para esse exemplo, dentro dessa linha que nós estamos conversando aqui, eu queria que o doutor trouxesse a outra hipótese, se eu não me engano, e o doutor me corrija se eu estiver errado, que está no artigo 483, na linha E da CLT, a previsão da rescisão indireta do contrato de trabalho, por exemplo, quando o empregador afronta a honra e boa fama do trabalhador. Então, eu gostaria que o doutor construísse aí um exemplo para ficar mais claro para quem está nos acompanhando, quando que caberia, em que circunstância caberia o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho com ofensa à honra e boa fama do trabalhador. Valdemar, este tema, honra e boa fama, é um tema muito linear, muito específico. Ela tem uma linha que pode ou não pode dar uma interpretação. Tem pessoas que entendem da boa fama ou não. Valdemar, eu vou dar um exemplo aqui para o trabalhador entender. Por exemplo, um determinado segmento, trabalhador, uma trabalhadora, está efetuando o seu serviço numa perfeição, desenvolvendo todas as suas metas, desenvolvendo todas as suas atividades normal dentro de uma empresa. Ocorre que, Valdemar, um superior hierárquico com o objetivo de muitas vezes forçar o empregado a pedir demissão, ele tenta fazer o quê? Denigrir a honra dessa pessoa. Por exemplo, falando que ele não está cumprindo com as suas obrigações, está deixando de cumprir as metas. Nisso, ele passa para a empresa, passa para os colegas que aquele empregado, aquele funcionário não é um bom funcionário. Então, através disso, nós começamos a perceber o intuito da empresa, que muitas vezes é forçar o trabalhador a pedir demissão, de denigrir a imagem dele. Entendeu, Valdemar? Perfeito. Isso que você colocou é muito relevante porque, de fato, e nós acompanhamos isso no dia a dia, né, na Justiça do Trabalho, que ao invés da empresa, do superior, ali do encarregado, dispensar aquele trabalhador e pagar os seus direitos, já que ele não está sendo mais útil para a empresa, do ponto de vista ali do empregador, ao contrário disso,
força ali uma circunstância, né, justamente denegrindo a imagem pessoal e profissional desse trabalhador, o que torna o ambiente de trabalho incompatível ali para uma convivência harmônica para esse trabalhador desenvolver o seu trabalho. Às vezes até de uma forma inverídica, como você colocou, começa a denegrir, a desqualificar o trabalho perante os outros empregados, né, desse trabalhador, e isso pode acarretar vários problemas, como depressão, problemas psíquicos de uma maneira geral, e inviabilizar a continuidade desse trabalho, que acarreta muitas vezes até no pedido de demissão por conta dessa pressão, ou até por conta dessas ofensas. E quando a gente menciona ofensas aqui, são agressões não necessariamente com palavrões, mas assim, denegrir a imagem, a boa fama dessa pessoa como um bom profissional, quando de fato e isso está sendo feito para causar um transtorno, para acarretar um desligamento desse trabalhador com um pedido de demissão, isso sim pode justificar um pedido de rescisão indireta, então, doutor? Sim, Valdemar, com certeza pode. Aproveitando o ensejo, um gancho, Valdemar, na CLT também tem uma linha que ela fala justamente disto, do que ao ponto de um empregado chegar a ser humilhado, ser denegrido a imagem dele, muitas vezes ele é pressionado a pedir demissão, entretanto mantém o trabalho dele. No entanto, pode acontecer nessa hipótese da CLT que está prevista, no inciso, se não me falha a memória, no F, o superior agredir fisicamente o empregado, de uma maneira sem qualquer justificativa, sem qualquer provocação, para muitas vezes, Valdemar, o empregado tentar revidar e ser mandado embora por justa causa. Então, trabalhador, se acontecer uma hipótese de agressão física pelo seu superior, pelo dono da empresa, gerente, não revide. Procure a tutela jurisdicional, ingressa com uma ação para rescindir o seu contrato de trabalho, junta-se as provas para você ser dispensado e receber todos os seus direitos, como fundo de garantia, seguro-desemprego, multa de 40% e demais direitos, Valdemar. Perfeito, doutor. Perfeito. Eu fico imensamente agradecido pela participação, pelos esclarecimentos. Reitero aqui o convite para a gente bater um papo aí sobre outros temas relacionados ao direito do trabalho e previdenciário. Quero agradecer você que acompanhou esse vídeo até aqui, reiterar o convite para se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso site saberalei.com.br. Esse bate-papo aqui que eu tive com o Dr. Wellington, nós temos vários artigos específicos sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Nós temos outros vídeos que o Dr. Wellington aqui também realizou conosco, esclarecendo todas as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. E o Dr. Wellington, então, mais uma vez, agradeço a sua participação e aguardo o doutor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Valdemar. Eu que agradeço a participação e espero ter esclarecido todas as dúvidas e demais objeções que os trabalhadores venham a ter no processo de trabalho. Obrigado, doutor.